Vou pedir que os irmãos abram as Bíblias no primeiro texto que a gente vai ler, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos meditar nesse devocional de abertura sobre o que deve vir em primeiro lugar em nossas vidas. Nós vamos ler alguns textos aqui. Primeiro você já abre aí Êxodo 20, a partir do Êxodo 20, ou melhor, a gente vai ler o mesmo texto, mas ele vai estar lá na frente, tá? Já projetou aqui? Ah, projetou aqui, deixa Êxodo 20 mesmo. Podia ir lá para Deuteronômio, que é o mesmo texto, mas não tem problema não. Tá? A gente vai ler a partir do versículo... A partir do versículo 2. Tá? Uma breve leitura para a gente refletir um pouco sobre o que deve vir em primeiro lugar em nossas vidas. E depois já deixa aí engatilhado o texto de Mateus 6, do 9 até o 10. Veja o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do Senhor, lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aqui. A gente percebe que essa é a primeira parte dos 10 mandamentos. A segunda parte vai dizer respeito ao relacionamento que nós temos que ter com o nosso próximo. Esta primeira parte é só em relação ao nosso relacionamento com Deus. Agora abra lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ver o 9 e o 10. Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Veja o que diz. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá? Vamos refletir e já deixa na agulha aí aberta, lá em Apocalipse 3:5. Tá? Nós lemos aqui, tanto nos 10 mandamentos, como no Evangelho de Mateus, lemos ali a primeira parte dos 10 mandamentos, apontando para quem? Para o relacionamento do homem com Deus, o nosso relacionamento com Deus, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, há somente um Deus, não farás imagens para ti, nem de escultura, né? Guarda o dia do Senhor. Então ali está disposto a forma como nós temos que relacionar com Deus, e essa relação para com Deus, ela deve vir em primeiro lugar. Primeiro nós nos relacionamos com Deus, esta é a ordem. Depois nós vamos nos relacionar com o próximo. Essa foi a ordem dada por Deus nas tábuas da lei. Quando chegamos aqui nos 10 mandamentos, melhor dizendo, na oração do Pai Nosso, Jesus começa dizendo assim, ó: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois começa dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A mesma estrutura que está lá nos 10 mandamentos, a gente encontra aqui também na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus Cristo. O que isso significa? Que o nosso relacionamento deve estar em primeiro lugar com Deus. Assim está em toda a estrutura da Bíblia.
se nós voltarmos lá no texto de Gênesis, na criação, Deus cria todas as coisas, coloca Adão e Eva para que Adão cultive e guarde o jardim. E ele diz assim: Adão, Adão, você pode comer, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, exceto da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. O que Deus está dizendo a Adão? Adão, me obedeça, tenha um relacionamento comigo. O relacionamento que Deus exige dos seus filhos é um relacionamento pleno, de obediência. Tá? Então Deus diz para Adão, me obedeça. Depois ele vai dizer para Adão, Adão, relacione-se com a sua esposa, eu vos abençoei com a fecundidade, tenham filhos. E depois Deus vai dizer, olha, cultivem e guardem o jardim, também estabelecendo a mesma estrutura. Primeiro Deus, o próximo e depois a criação. Toda vez que nós fazemos uma inversão dessa ordem de relacionamento, nós começamos a sofrer as consequências disso. Então, o que deve vir em primeiro lugar em nossas vidas? O nosso relacionamento para com Deus. E feita essa breve exposição desses textos, abra lá agora em Apocalipse 3:5. Apocalipse, capítulo 3, lá no verso 5, o versículo 5. Não é 3:5 não, tá? Deixa eu só achar aqui agora. É o 2:5, tá? 2:5, é a carta à igreja de Éfeso. 2:5. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então o texto, João está dizendo aqui, olha, lembra-te de onde você caiu, volta às tuas primeiras práticas, lembra-te do primeiro amor. O que isso significa? Que aquilo que deve vir em primeiro lugar é quem? É Deus. João está escrevendo para uma igreja que estava esquecendo-se do relacionamento com Deus, apesar de ter uma boa doutrina, que era a igreja de Éfeso, mas estava se esquecendo do relacionamento com Deus. Tá? Então toda a estrutura da Bíblia vai nos mostrar que nós devemos primeiro nos relacionarmos com Deus, depois com o próximo e depois com a criação. Nós não podemos inverter, porque a inversão dessa ordem, dessa estrutura que Deus deixou para que nós nos relacionássemos é o padrão de Deus. Quando acontece a inversão, acontece o que também? O caos. Olhemos, por exemplo, quando Adão foi tentado, Adão e Eva foram tentados por Satanás. Essa ordem ela foi invertida. Deus disse a Adão, Adão, me obedeça. Adão, se relacione com sua esposa. Adão e Eva, relacione-se com a criação. Quando a serpente tenta, Deus não foi ouvido. Quem foi ouvido foi a criação. O próprio Satanás simbolizado ali na serpente. Ou seja, houve uma inversão. Deus sequer foi ouvido. Primeiro Adão ouviu Eva, que ouviu Satanás, e Deus foi deixado completamente de lado. Ou seja, essa ordem foi invertida. E aí, com essa ordem invertida, o que foi que aconteceu? Maldita é a terra por tua culpa. Então Deus trouxe sanções tanto a Adão quanto a Eva. E desde então, todos nós estamos na condição de pecadores. Mas graças ao Filho de Deus, Jesus Cristo, essa nossa condição foi o quê? Investida, e podemos ter um relacionamento com Deus mediante a obra de Cristo. E essa obra de Cristo faz com que nós agora reestabelecemos, por meio da ação de Deus, a ordem que Deus estabeleceu e que encontramos em toda a estrutura bíblica. Então, o que deve vir em primeiro lugar? O nosso relacionamento para com Deus. Isso deve vir em primeiro lugar, porque se nós invertermos, nós estamos chamando o caos, como aconteceu lá no início. Amém, irmãos? Então, o que deve vir em primeiro lugar? O nosso relacionamento para com Deus. Essa é a breve reflexão desse devocional de abertura da EBD. Amém?